Amém. Amém. Você pode celebrar com palmas. Esse foi um resumo de um pouquinho daquilo que de fato aconteceu ontem à noite. O salão ficou irreconhecível. Tá, né, na verdade. Mas ontem ele estava ainda mais bonito. E as famílias todas estavam aqui celebrando este momento. Mas ontem foi só a cereja do bolo. Tem toda uma história por trás de tudo aquilo que os Barbaracás viveram. Principalmente esse Barbaracá durante 2 anos, né? E nós vamos escutar alguns testemunhos, porque Barbaracá é muito mais do que um evento, mas é vidas que são transformadas, famílias que são restauradas, famílias que têm encontro com Deus. Então tem uma história por trás de tudo isso. Eu queria convidar você agora a assistir um vídeo de testemunho. O Barbaracá, ele significa um crescimento como pai, como um crescimento em família, significa restauração, né, porque às vezes acontecem situações de discussões dentro da família e o Barbaracá traz muitos insights, muitos aprendizados que ajuda a gente nesse relacionamento com o nosso filho. O Barbaracá significou uma nova fase para a nossa família. Trouxe plenitude para entendermos a linguagem da nossa filha nessa fase que ela está da adolescência. Trouxe assim mais empatia para com a filha, né? E também nos remeteu para com os nossos filhos mais velhos, também nos remeteu assim mais querer estar mais ativo com eles. Para mim o Barbaracá significou como mãe a possibilidade de uma reconexão mais profunda com a Ana Júlia. Foi muito importante para nós porque nós soubemos do Ministério Barbaracá alguns anos atrás e esse foi um dos motivos que nos trouxeram a IBB. Então o Barbaracá não só mudou nossa vida como família, de relacionamento, mas mudou totalmente uma cosmovisão no sentido da gente até mudar de igreja. Então o Barbaracá significou muito, muito para nós. O Barbaracá para mim significou um tempo de muito aprendizado e mudança. Nesses 2 anos
Eu consegui aprender bastante coisa com toda a equipe. Cada aula eu vou levar algo pra vida. Barbaracá significou pra mim um momento, tipo, onde eu conheci muitas pessoas novas, eu criei amizades novas e eu realmente, tipo, me aprofundei mais com o meu relacionamento com Deus. O Barbaracá significou pra mim, com certeza, um tempo de mudança, onde eu pude aprender quem realmente estava ali comigo e entender a minha identidade em Cristo. O Barbaracá ele significou tempo de aprender a passar por cima das dificuldades, porque Barbaracá era uma coisa que eu sonhava há bastante tempo. 2018 eu ia falar, 2019 eu ia falar, 2020 ia ser minha vez, e daí não foi, aí no final foi de novo, e no final tudo deu certo, graças à nossa equipe maravilhosa. Então acho que foi um tempo que eu vi que dá pra passar pela tempestade e no final dá tudo certo. Faz 10 anos que eu quero fazer o Barbaracá e eu vi muitas pessoas fazendo, mas nunca imaginei que ia me impactar do jeito que me impactou. O Barbaracá não desistiu, né? Isso foi uma coisa que eu admirei bastante. Tipo, por mais que a gente... Isso pode parecer contraditório, mas a gente, tipo... Na pandemia eu me aproximei de muita gente. O Barbaracá me aproximou de muita gente. Então isso significou muito pra mim. Mano, eu acho que o momento mais marcante da minha vida do Barbaracá foi Celebrando a Vida, onde eu aprendi muitas coisas e eu pude aprender mais sobre o que é viver para Deus e o que é estar disposto para minha família em si também e estar repensando as minhas atitudes em relação a isso. Eu acho que quando eu entrei no Barbaracá, eu tinha um relacionamento até íntimo com Deus, mas eu consegui desenvolver isso muito mais e hoje em dia eu tenho certeza que eu sou uma pessoa muito mais mudada graças ao Barbaracá. Eu aprendi que depois que eu encontrar a minha verdadeira identidade, eu nunca mais vou me comparar com ninguém. A minha dica para os pais de Barbaracá é que não fique fora. Você vai perder algo tremendo, algo fantástico. Então, jamais perca a oportunidade de estar no Barbaracá. Então, vale a pena, realmente vale a pena investir, vale a pena pagar esse preço mínimo, né? Para ter uma bênção grandiosa na nossa família, em nossa casa, no nosso lar e nas nossas filhas. Eu queria agradecer a toda a equipe que esteve com a gente durante esse tempo de Barbaracá. Eu quero agradecer a tia Claudinha, porque ela foi essencial na minha vida e principalmente nesse ano de pandemia. E eu admiro muito ela como uma mulher incrível e inspiradora para mim. E eu também queria agradecer o Gustavo, que foi uma pessoa que me ajudou muito em muitas batalhas e eu te amo! Vale a pena cada encontro, cada encontro, cada estudo, cada atividade vale a pena. Tanto que para nós é prioridade o Barbaracá. A gente não marca nada no final de semana, não marca nada naquele dia, porque a gente quer estar participando. A gente louva a Deus por esse ministério, pela igreja ter dado a oportunidade desse ministério, porque é um ministério assim que eu acho que tinha que ter todas as igrejas. É muito abençoador, de verdade. Só temos que agradecer, gratidão de verdade pela igreja que temos e pelo ministério que nós temos. Benção. Acelere mais uma vez com palmas. Coisa boa, né? Que alegria fazemos parte de uma igreja que vive isso. Já parou para pensar quantas famílias sendo abençoadas? E, óbvio, teria muito mais ao que ser falado aqui, mas coisa boa a gente poder ver os frutos de famílias que investem e que de fato pagam o preço dentro da realidade daquilo que principalmente foi vivenciado. Barbaracá, que tem como significado, né, palavra de hebraico, filhos da bênção. O salmista lá no Salmo 127, versículo 3, ele nos lembra, eu queria ler junto esse texto que vai aparecer na tela. Os filhos são presente do Senhor. Vamos ler juntos? Os filhos são presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Seus filhos são bênção para você? São? Amém, queridos. Quando o adolescente ele é filho da bênção, quando ele toma essa decisão de ser filho da bênção, ele assume um compromisso de ser alguém diferenciado, totalmente diferente dos padrões que muitas vezes se tem na percepção do adolescente. Suas posições, suas atitudes, seus valores são coerentes à sua fé cristã. Aquilo que eles olham para a palavra de Deus, esse é o grande desafio. Moody certa vez disse que o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a Ele.
pensando em tudo que essas famílias vivenciaram ao longo desses 2 anos, pensando nas experiências que eles vivenciaram, eu poderia pegar essa frase de Moody e pensar que o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um Barbaracá totalmente consagrado a Ele. Amém? Amém? É uma identidade estabelecida por Cristo. É uma identidade que é influenciada pelos princípios, padrões da palavra de Deus e não por qualquer outra influência. Eu faço porque eu sou de Cristo, eu faço porque a palavra de Deus me direciona. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, Paulo fala assim: quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E nesses 2 anos que vocês vivenciaram intensamente essa fase, agora fechando esse ciclo, vocês foram desafiados a abrir mão e largar as coisas de menino. Essa fase, esse momento, esse processo de crescimento precisa ser visto como crescimento, onde menino deixa de ser menino e vira homem, menina deixa de ser menina e vira mulher. Nós vivemos em uma sociedade onde, de alguma forma, essa sociedade tem adiado o amadurecimento dos seus filhos por alguma razão. Os pais têm amputado a autonomia dos seus filhos, fazendo por eles aquilo que eles deveriam fazer. Renato Paiva, um pedagogo, disse em uma entrevista que é cada vez mais frequente adolescentes que não escolhem roupa, que não vão para casa sozinhos ou que não sabem cozinhar. O medo provoca essa superproteção que em muito limita o desenvolvimento dos filhos. Nós precisamos entender como pais qual é o nosso limite para não superproteger os nossos filhos. E os filhos precisam entender também qual é o limite para não se aproveitar dos seus pais. Se nós não encontrarmos um verdadeiro equilíbrio, e esse equilíbrio diante da palavra do Senhor, diante dos princípios do Senhor, nós acabamos perdendo isso de vista. A IBB é abençoada por sermos uma igreja geracional. Diversas gerações se reunindo, assim como nós estamos num culto, em eventos, famílias reunidas. Esse final de semana foi tão intenso, vivemos tantas coisas, mas são oportunidades que nós temos de sermos abençoados e crescemos e nos desenvolvemos. E o Barbaracá, com a escola de pais, onde os pais são capacitados, onde os filhos são capacitados, é uma oportunidade para, diante de uma sociedade que está totalmente corrompida, nós falarmos que sim, é possível ter uma família íntegra, uma família que tem adolescentes que crescem, que se desenvolvem, que diante das pressões do mundo não cedem, que é possível. Durante todo o processo do Barbaracá, eu acredito que todos foram vivenciados, foram entregues diante da presença do Senhor, na certeza de que poderiam viver grandes coisas, grandes experiências. E na palavra de Deus, nós podemos encontrar alguns direcionamentos. Eu queria convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 6. Ou se conectar no celular, você que está em casa conosco, conectado, você pode participar desse momento também, interagindo aí no chat, falando conosco e participando também, abrindo a sua Bíblia aí, livro de Efésios, capítulo 6. Eu quero ler a partir do versículo 1, na verdade eu vou ler do 1 ao 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irrite seus filhos, antes cria-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esse texto, o apóstolo Paulo, ele está dando algumas instruções sobre os deveres da família. Ele traz à tona um mandamento que, se vivemos esse mandamento como filhos, nós vamos ter um direcionamento, uma consequência. E que aqui ele deixa muito claro que nós teremos vida longa sobre a terra. Deus prepara todos os filhos da bênção para uma vida adulta. E Deus prepara os pais para que diante dessa fase eles possam ser bênção na vida dos seus filhos também. A minha palavra essa noite não é apenas para os Barbaracás ou as famílias que estão aqui responsáveis, mas é para todos nós que vivemos família, todos nós, pais, filhos que estamos aqui, talvez que dentro da realidade vivenciamos tantos desafios, em fases, momentos na caminhada que nós temos com os nossos filhos e vice-versa. Eu queria falar sobre 3 posicionamentos que diante desse texto nós podemos perceber para sermos filhos da bênção.
Qual é o reflexo de nós sermos filhos da bênção? O nosso posicionamento. O primeiro posicionamento é que filhos da bênção obedecem pai e mãe. Esse é o primeiro posicionamento que o apóstolo Paulo deixa ali no versículo 1. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. E obedecer é muito mais do que obedecer. Eu obedeço no Senhor, porque eu entendo que isso é justo. A minha posição, quem eu sou em Cristo Jesus, eu vou obedecer porque eu fui reconciliado com Deus. E sou um ministro da reconciliação. O apóstolo Paulo também lembra lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova o quê? Criação, criatura. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação, o ministério da reconciliação. Ele nos deixou como exemplo para aplicarmos nas nossas vidas, para aplicarmos na nossa família. A sua casa é um lugar que tem esse hábito, essa rotina, essa vida de reconciliação. Em todo momento onde talvez surja o conflito ou surja aquela situação difícil, é o momento onde surge a oportunidade para se resolver e existir reconciliação. Queridos, é na rotina da vida que nós temos a oportunidade de termos ações que demonstram essa atitude em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Qual é a consequência então se nós obedecemos aos nossos pais? O que nós de fato ganhamos se nós formos obedientes? A primeira oportunidade que eu tenho é de me desenvolver. Obedecendo aos meus pais, eu me desenvolvo, principalmente no que diz respeito ao meu relacionamento com Deus. A obediência aos meus pais é um treino para obedecer a Deus. A forma como eu relaciono com meus pais interfere na forma como me relaciono com Deus. Porque obedecer a alguém que eu vejo até parece que é fácil, embora não seja. Mas como é que eu vou obedecer a alguém que eu não vejo? Como é que eu vou obedecer a alguém que eu não enxergo? O exercício da fé. Quando eu falo para o João, para o Davi, para o Pedro lá em casa, para eles arrumarem os brinquedos no lugar, para eles arrumarem as bagunças, e é muita bagunça, né? O meu desejo de vê-los, eles obedecendo a minha ordem, é porque o reflexo no momento do relacionamento, quando eles tiverem o relacionamento deles com Deus, eles vão enxergar o privilégio da obediência. Que é muito mais do que receber um direcionamento, mas é o ser abençoado com aquilo que eu faço. A obediência levará os seus pais a tratar você como uma pessoa responsável. Uma pessoa responsável não se joga no chão como uma criança birrenta e para de chorar só quando consegue as coisas. Um filho da bênção que se desenvolve, que cresce, que é desenvolvido através dos princípios da palavra do Senhor e cresce com isso. Ele sabe dialogar, ele sabe conversar, ele sabe resolver os problemas. Um dos maiores sofrimentos de um pai e de uma mãe é a desobediência dos seus filhos. Tudo isso porque diante da essência da família, o desejo que um pai ou uma mãe tem, planejando, sonhando, com tudo aquilo que de alguma maneira um pai deseja para o seu filho, ele espera que de alguma maneira o filho possa obedecer. Nós precisamos escolher obedecer a Deus obedecendo aos nossos pais. Quando nós escolhemos obedecer a Deus, nós temos a oportunidade de obedecer os nossos pais. Lá em casa, quando as crianças fazem alguma coisa, a gente fala assim, ó, quem obedece ganha, quem desobedece perde. E perde o quê? Perder é consequência, usar o fruto da desobediência. E ganha o quê? Ganha paz, ganha tranquilidade, ganha confiança. Toda obediência gera recompensa, toda desobediência gera consequência. Obedeça a Deus obedecendo aos seus pais, porque filhos da bênção obedecem pai e mãe. Vocês estão obedecendo aos seus pais? Você que é filho aqui, você está obedecendo os seus pais? O segundo posicionamento é filhos da bênção honram pai e mãe. O apóstolo Paulo ele continua, versículo 2, honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. A honra é um mandamento, é um reflexo natural de alguém que serve a Deus, que vive com Deus. Porque eu sou filho, eu faço.
Hoje pela manhã o pastor Demilson aqui na IBB Bacaxeri e o pastor Mateus lá no IBB Uberaba falaram sobre relacionamentos saudáveis, porque é um reflexo natural, flui de maneira natural, porque nós temos um relacionamento com Cristo Jesus. João capítulo 1, versículo 12, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creram em seu nome. Você já creu em Jesus, já entregou a sua vida? Porque diante dessa entrega, diante desse acreditar e crer, você tem o direito de se tornar filho de Deus. Você recebe esse direito. E porque existe essa identidade, é um reflexo natural a honra. É um reflexo natural. Nós podemos ver no Antigo Testamento esse mesmo direcionamento, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Clarice Herbert diz em um texto sobre honra, que honrar aos pais envolve adotar um princípio de conduta pessoal de dignidade, uma postura que doa respeito, amor, perdão, consideração e reconhecimento pela posição importante de pais que eles ocupam. Quando nós trazemos essa realidade que nós somos transformados por Cristo, a honra não é um peso, a honra é um privilégio. A honra não é uma forçação, mas é uma resposta natural. É uma oportunidade de eu retribuir aquilo que não pode ser retribuído. Já parou para pensar nisso? É a mesma coisa eu querer chegar diante da presença de Deus e falar: Senhor, eu quero pagar por aquilo que o Senhor fez por mim. A celebração que nós fizemos agora há pouco, lembrando do sacrifício do amor de Deus, eu quero pagar isso que o Senhor fez por mim. Não é impossível. Não tem como fazermos isso, mas não é porque eu não consigo retribuir aquilo que Ele fez por mim que eu vou deixar de honrá-lo. Não é porque eu não consigo retribuir a ele aquilo que Ele fez que eu vou deixar de obedecer aos seus princípios, à sua palavra. Quando nós trazemos isso para a realidade de filhos com o pai, é a mesma coisa. A honra não é uma obrigação, mas é um privilégio dado por Deus. Qual é a consequência de eu honrar os meus pais? O que nós ganhamos com isso? Vida longa na terra. Alguém quer ter vida longa na terra? Vocês querem ter? Vida longa na terra. Esse é um mandamento com promessa. Eu me posiciono, eu vivo, e como consequência dessa minha vida de honra, eu vou ter vida longa na terra. Como pais, queridos, nós precisamos perceber como é que nós tratamos a honra dentro das nossas casas. Porque esse será o reflexo que os nossos filhos vão replicar quando for a vez deles de serem honrados como pais. Tudo que eu mais quero com os meus filhos, aprendendo a me honrar como pai, é que quando chegar a vez deles como pais, eles possam receber essa honra também. Filhos que honram pai e mãe perdoam os seus pais mesmo com falhas. Filhos que honram pai e mãe vivem com a promessa de Deus. Esse é um direcionamento que Ele dá. Você que é filho da bênção, você tem honrado os seus pais? Quais são as atitudes que vocês demonstram diante dessa honra? Quando nós pensamos sobre essa oportunidade, é através da honra a Deus que nós podemos honrar aos nossos pais também. Filhos da bênção honram os seus pais. Nós precisamos viver essa promessa, queridos. Vocês precisam viver essa promessa. O terceiro posicionamento que nós podemos ver diante desse texto é que filhos da bênção aprendem com pai e mãe. Eles obedecem, eles honram, e com isso eles têm a oportunidade de aprender com seus pais. Se desenvolver de alguma maneira. Versículo 4, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O direcionamento aqui é: como é que eu vou criar os meus filhos diante do desafio que eu tenho? Segundo as minhas vontades, segundo os meus desejos, ou buscando em Deus? Aqui é um pai e uma mãe buscando em Deus um direcionamento muito claro, de trazer essa instrução, de trazer esse conselho, muito mais do que a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Muito mais aquilo que eu posso aconselhar, mas eu buscando na fonte aquilo que Ele pode, através da minha vida, abençoar o meu filho.
Então, porque eu busco no Senhor, a minha instrução, o meu conselho vem segundo a vontade do Senhor e não segundo a minha vontade. Diante vocês que são filhos da bênção, diante de vocês que estão tendo essa oportunidade, a posição que vocês devem ter em Cristo é porque vocês foram transformados. E porque vocês foram transformados diante da oportunidade de aprender com os pais, vocês vão se desenvolvendo, estão numa fase onde vocês estão vivendo um novo tempo. 1 João capítulo 3, versículo 1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, e o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Aqui Deus, Ele expressa o seu amor por cada um de nós. O amor de Deus, de alguma maneira, contrasta com o amor do mundo. O mundo ama aquele que ama. Deus ama até aquele que desobedece. São amor diferente. São momentos onde nós podemos perceber o que verdadeiramente é o amor. E quando nós percebemos a oportunidade que nós temos da obediência, da honra, que nós podemos, dentro desse reflexo, aprender com os nossos pais, nós conseguimos perceber que dói menos aprender com aqueles que já erraram, não é verdade? Aqueles que têm experiência. Hoje à tarde eu estava no curso de noivos, com alguns noivos, e eles testemunhando, nós estávamos fechando a última aula, e eles falando como é bom nós estarmos aqui escutando palestrantes, pessoas que têm mais experiência, porque isso faz com que a gente perceba, e não erra, e não venha a errar, e não venha a cair no mesmo erro, ou qualquer outra questão, porque dói menos, queridos. E quando nós percebemos, diante da experiência que os pais têm, diante daquilo que eles têm para oferecer, é a oportunidade que de alguma maneira nós podemos entender quando é falado um sim ou um não. Quando o pai fala sim, ou quando a mãe fala um não, ou vice-versa, é muito mais do que uma afirmação. Tem uma história por trás de tudo isso. Diante do processo, diante do desejo de ver crescer. O João, meu filho de 5 anos, o maior sonho dele talvez é dirigir um carro. Acho que quem nunca, né? Mas ele quer dirigir, e eu falo, João, não. E para ele entender que ele não alcança o pé, é muito mais do que ele quer dirigir, ele acha que é só acelerar isso aí mesmo, né? Mas quando eu falo não para ele, porque um dia eu vou dizer sim, no tempo certo, no momento certo, na idade certa, ele vai receber um sim, mas por conta do processo, hoje é não. Então é muito mais do que um não, um sim, existe uma história, existe uma proteção, existe uma necessidade de desenvolvimento, que como filhos da bênção, quando nós obedecemos os nossos pais, quando nós honramos os nossos pais, nós aprendemos com eles. Provérbios 1:8, ouça meu filho a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Qual é a consequência de eu aprender com os meus pais? O que eu posso aprender de fato então? Qual é a consequência? O que eu vou ganhar com tudo isso? Você será uma pessoa sábia que continuará crescendo com o conhecimento e a experiência deles. Como pais, nós precisamos ajudar os nossos filhos. Talvez sermos mais intencionais na convivência. Quem sabe hoje é a noite de vocês chegarem em casa, vocês, família Barbaracá, chegarem em casa, se reunirem, sentarem na cama e conversarem sobre o que vocês viveram durante todo esse processo. Quais foram os ensinamentos? Quais foram os crescimentos? O que talvez ainda dói, que precisa ser colocado diante do Senhor? E conversar. E quem sabe você está aqui, você está conhecendo hoje o Barbaracá, mas como família você pode fazer a mesma coisa e conversar sobre a semana, talvez. Queridos, nós precisamos ser mais intencionais. Se nós queremos ensinar os nossos filhos, nós precisamos fazer isso e não deixar que os outros façam. Nós precisamos ter tempo em família, troca de experiência. Filhos da bênção aprendem com pai e mãe. Eles aprendem. A Bíblia ela mostra claramente que Deus ama a família. Se existe algo que Deus ama, é a família. E nós devemos gastar energia o suficiente para que nós possamos fazer com que a nossa família cresça. E a escola de pais aqui da IBB tem esse propósito muito claro.
A gente escutou alguns dos testemunhos daquilo que na vivência, na experiência é possível. É possível. E quem sabe você está aí, né, com o teu coração queimando. Meu filho faz 15 anos ano que vem, é minha vez. João falta 5, Pedro e Davi faltam 12, né? Já dá para fazer uma poupança já para, né, quando chegar lá está tudo certo. Mas, queridos, é a oportunidade que nós temos como igreja, de sermos igreja e desenvolvermos algo que é precioso demais para as nossas famílias. A maior consequência é uma família mais forte e abençoada. Fazemos tudo isso, nós vamos ter uma família mais forte e abençoada. Você acredita nisso? Você crê nisso? Você que é filho, você que é filho da bênção, porque você em Cristo é alguém especial, você aceita esses desafios de obedecer aos seus pais, e eu sei que vocês já fazem isso, né? De honrar aos seus pais e de aprender com eles. E de falar, ei, eu quero aprender com vocês. Eu desejo aprender com vocês. Você pai, você mãe, você que é responsável. Porque você em Cristo é alguém especial, você aceita o desafio de abençoar os seus filhos todos os dias. Esse filho que você falou que é uma bênção. Queridos, essa noite, esse final de semana de celebração, nós não podemos deixar de perceber o quanto nós podemos ser abençoados. Através de um movimento, através de uma classe, através de algo que de fato, quando nós nos posicionamos e entendemos o privilégio que temos. E queridos, como é bom ver, né, esse salão quase cheio. Porque as coisas não podem parar, nós não podemos mais olhar para o que passou e deixar de perceber aquilo que Deus está fazendo. Nós não podemos ficar fixo, paralisado, puxa, perdemos aqui, deixamos ali, e perder aquilo que Deus já está fazendo. E como filhos da bênção, é a oportunidade que nós temos nessa noite, de adorarmos ao Senhor, e de celebrarmos a Ele, porque Ele nos deu o direcionamento, Ele nos deu esse direcionamento, ei, obedeça, honre, e de alguma maneira, através dessas atitudes, desses posicionamentos, você vai poder aprender com os seus pais. Eu queria convidar a todos nesse momento a se colocar de pé, diante da presença do Senhor. Nessa noite nós queremos adorar. Daqui a pouco o pastor Rômulo vai ter um tempo de bênção aqui com as famílias do Barbaracá. Antes de nós finalizarmos esse momento, mas eu queria fazer uma oração diante talvez da decisão que você que está aqui essa noite, você que é filho da bênção, vocês possam ter tomado. Quem sabe, de fato, você precisa reconhecer que a honra aos seus pais tem ficado para trás. Quem sabe, de fato, você precisa entender que você não tem obedecido seus pais. E nessa noite você vai poder abraçar eles e falar, olha, eu quero te pedir perdão. O meu desejo essa noite é obedecer a vocês. Quem sabe vocês vão poder verbalizar para eles, eu quero crescer com vocês. Eu desejo crescer com vocês. E quem sabe você que é pai aqui nessa noite, você aceita o desafio de assumir o compromisso e ser bênção na vida dos seus filhos, do seu filho, da sua filha, orando pela vida deles, instruindo segundo a vontade de Deus, buscando isso em Deus, buscando esse direcionamento em Deus. Essa noite, para eu poder finalizar esse momento em oração, se você entende que o teu desejo essa noite é que a sua família seja uma família de bênção, uma família onde exista o ministério da reconciliação, uma família onde exista honra, que exista bênçãos. Se você assume o compromisso essa noite, eu queria te desafiar a dobrar os seus joelhos, e com esse ato falando, eu entrego minha família, independente se você talvez não participou do Barbaracá, mas está aqui com talvez seu pai, sua mãe, está aqui com seus filhos. Mas se você toma uma decisão essa noite, se você entende que dentro da obediência, da honra e do aprendizado, você precisa tomar uma decisão essa noite, eu te desafio a dobrar os seus joelhos. Eu queria orar, eu queria colocar esse tempo diante de Deus.
A música vai cantar, vai ser tocada agora a primeira parte dela, da bênção. E nesse momento eu quero que você tome essa atitude. Se você deseja, se é esse o teu desejo, o desejo do seu coração, você vai dobrar os seus joelhos e nós vamos orar e interceder juntos essa noite. Vamos adorar o Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Muitos pais, talvez filhos, nesse momento prostrados diante da presença do Senhor. Pai querido, é nessa certeza que diante daquilo que nós podemos viver na sua presença, essa noite nós nos prostramos diante do Senhor, entendendo que a oportunidade diante da família que nós temos de buscarmos ao Senhor, direcionamento do Senhor, a bênção do Senhor sobre nós. Nós clamamos, Pai, por cada pai que está aqui, por cada mãe, cada responsável talvez, que tem clamado nesse momento, colocando a vida dos seus filhos, colocando a vida dos seus queridos, para que de alguma maneira eles possam ser bênção. Eles possam ser pais que vão ensinar segundo a vontade do Senhor e o desejo do Senhor. Eles vão buscar intensamente ao Senhor, para que o reflexo dessa busca possa ser bênção na vida dos seus filhos, Pai. Talvez filhos que estejam nesse momento também dobrados na sua presença, prostrados na sua presença, que precisam honrar aos seus pais, que precisam obedecer aos seus pais, que precisam ser intencionais, talvez tenham fraquejado e até mesmo no relacionamento com o Senhor. Isso é um reflexo que nessa noite talvez precisam dizer: Senhor, restaura isso em mim, eu quero ser um filho da bênção. Eu quero refletir a sua vontade em mim, Pai. Como um adolescente, como um jovem, como um adulto, eu quero honrar aos meus pais, eu quero obedecê-los para a tua honra e para a tua glória, Deus. Pai, obrigado porque nós pudemos ver, através das famílias deste Barbaracá, o quanto o Senhor falou, o quanto o Senhor fez, Pai, o quanto o Senhor transformou, o quanto o Senhor restaurou, Pai. A nossa oração é que o Senhor continue a fazer isso, Deus. Ah, Deus, e nosso desejo, Pai, é ser uma família abençoada pela sua palavra, pela sua presença e pelo seu direcionamento em nossas vidas. Eu oro, Pai, pedindo a sua bênção sobre a vida de cada um desses, em nome de Jesus. Amém.